Boa tarde, pessoal do canal Café e Motivação com Matheus. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como é que tem sido a semana? Como é que tem sido os dias? Vocês têm procurado agradar a Deus em primeiro lugar e acima de todas as coisas? Vim trazer aqui um tema importantíssimo para falar com vocês, que é sobre a fé. Eu vou primeiro dar um esclarecimento sobre a fé, baseado na própria Bíblia Sagrada. Depois eu vou estar trazendo 5 milagres muito importantes que Jesus realizou na sua passagem como homem pela terra, 100% homem, 100% Deus. E eu vou estar trazendo para vocês também coisas importantíssimas que esses 5 milagres têm em comum para que possamos compartilhar e crescer não somente em graça, mas em sabedoria nas palavras de Deus e nas escrituras sagradas. Vamos comigo? Então vamos lá. É importante a gente lembrar que fé, como se encontra lá no livro de Hebreus da Bíblia Sagrada, capítulo 11, é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam, mesmo que você ainda não esteja as contemplando. E especificamente no livro de Hebreus mesmo, capítulo 11, versículo 6, diz o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus. E é muito importante que aqueles que querem agradar a Deus, eles e querem ter um relacionamento íntimo com Deus, eles necessitam ter fé de que Deus existe em primeiro lugar, e em segundo lugar, a fé para saber que Deus é galardoador daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Então, agora que a gente já deu uma introdução na pauta aí da nossa discussão, do nosso vídeo, vamos para os milagres. O primeiro milagre que eu quero listar para vocês está no livro de Mateus, capítulo 8, dos versículos 2 ao 4. Jesus andando com uma determinada multidão, se aproximou de Jesus um leproso, que é uma pessoa que tem lepra, e disse o seguinte: Senhor, se o Senhor quiser, podes me tornar limpo. Jesus, captando toda aquela fé, entendendo toda aquela mensagem, disse simplesmente para o leproso: quero ser limpo. Ou seja, foram 3 palavras que Jesus disse para aquele leproso e a palavra de Deus diz que imediatamente ele foi curado da lepra. Ou seja, o milagre foi instantâneo. Esse é o primeiro milagre. Por uma palavra liberada da parte de Jesus, através de um sentimento de fé que o leproso teve, ou seja, ele entendia que estava de frente para quem ia resolver o problema dele definitivamente. O segundo milagre que eu quero listar está em Mateus também, no capítulo 8, dos versículos 15 ao 13, que diz que um centurião de Cafarnaum, ou seja, o que é um centurião? Centurião naquela época era um chefe da guarda e ele liderava cerca de 100 soldados. 100 soldados naquela época era considerado uma centúria, recebia o nome de centúria. Por esse motivo, que pelo fato dele liderar esses 100 soldados, ele era considerado um centurião. E além de liderar esse pequeno grupo de soldados, ele também era responsável por cobrar impostos, e muitas das vezes esses homens cobravam impostos além daquilo que deveriam cobrar para se beneficiar. E ele chegou para o Senhor e falou: Deus, eu creio que o Senhor é Jesus, eu creio que o Senhor é o libertador, eu creio que o Senhor é o Deus poderoso que faz milagres, e eu quero te falar o seguinte: o meu criado está lá em casa e ele está profundamente afligido, ele está profundamente machucado e ele está profundamente confundido. Eu creio que com uma palavra que o Senhor liberar, ele vai ser curado. Aí Jesus falou: Vamos lá na tua casa. Então ele disse: Não, Senhor, eu não sou digno de te receber em minha casa. Porque ele tinha consciência de que ele fazia algumas coisas que não eram lícitas. Porém, ele teve fé naquele momento. O Senhor captou essa fé
E o Senhor literalmente disse assim para ele, no momento em que ele fez essa declaração. Jesus virou, olhou nos olhos dele e disse: Vai, como creste, te seja feito. E imediatamente o criado daquele centurião foi curado. Vocês acreditam? Vocês creem? O outro milagre que eu quero listar está em Mateus. Esse já é o terceiro milagre. Mateus capítulo 9, dos versículos 20 ao 22, que diz que uma mulher que padecia há 12 anos de um fluxo de sangue contínuo, ela teve uma ideia, porque ela soube que Jesus iria passar por sua cidade e ela entendeu que Jesus era o libertador, Jesus era quem fazia milagres, Jesus era quem fazia prodígios, e Jesus que iria ser o libertador da vida dela. E ela pensou o seguinte: se eu apenas tocar nas vestes desse Jesus, eu creio que eu vou ser curada. E ela foi ao encontro da onde Jesus estava passando. Jesus estava cercado por uma enorme multidão. E ele andando lá, essa mulher foi rompendo a multidão e tocou, somente tocou nas vestes de Jesus. Imediatamente ao ser tocado, Jesus virou e disse para a multidão: Alguém me tocou. Aí os discípulos, todas aquelas pessoas da multidão, disseram para ele: Mestre, a multidão te aflige. Como que o Senhor quer saber se uma pessoa te tocou? Todos aqui estão se apertando, te tocando. Ele disse: Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu unção. E eu preciso encontrar com essa pessoa. Jesus foi voltando, abrindo a multidão e encontrou a mulher caída lá, no momento em que ela tinha pegado esse impulso para tocar nas vestes de Jesus. E ao captar a fé que havia no olhar dela, Jesus disse o seguinte: Filha, você me tocou de uma forma diferente, você me tocou com fé, porque de mim saiu virtude, de mim saiu unção. E ele simplesmente disse assim: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vocês compreendem isso e acreditam que instantaneamente, no mesmo momento, na mesma hora, a mulher foi curada e liberta daquele fluxo de sangue para nunca mais padecer daquele mal? Então é isso. Deus libera palavras nas nossas vidas a partir do momento que ele entende que estamos agindo com ele com fé. O milagre é apenas uma reação de Deus. O outro milagre que eu quero compartilhar com vocês está também no livro de Mateus, capítulo 15, dos versículos 22 ao 28, que diz que uma mulher cananeia foi ao encontro de Jesus em uma das suas caminhadas e alegou para Jesus que a filha dela estava profundamente endemoniada. E ela disse: Senhor, socorre-me. Jesus simplesmente olhou para ela e disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E essa mulher, com uma profunda fé, disse para Jesus o seguinte: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus atônito ali, sem entender. Jesus completamente tocado por esse ato de fé profunda que essa mulher representou. Ele disse: Mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito como tu desejas. Ou seja, a mulher agiu com fé, Deus reagiu com milagres. Desde aquele momento que Jesus fez essa declaração, seja isso feito como tu desejas, a filha daquela mulher, aonde ela estava, que não era no mesmo ambiente, foi completamente curada e ficou completamente sã. Você pode dar um glória a Deus, você pode dar um aleluia por esses milagres. E agora nós vamos para o quinto e último milagre, para a gente ter a conclusão a respeito desse vídeo. O quinto e último milagre se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, versículos 46 ao 52, que diz que Bartimeu, filho de Timeu, e Bartimeu era cego de nascença,
ele estava assentado junto ao caminho que Jesus iria passar e, sentado nesse caminho, ele estava mendigando. Quando ele ouviu que a multidão se aproximava e que Jesus estava completamente envolvido com aquela multidão, que Jesus estava ali junto com aquela multidão, ele começou a gritar com fé, uma fé tremenda que excede todo entendimento no seu coração. E ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão chegava perto dele e falava: não aflijam o mestre, não grite. Quanto mais eles oprimiam ele, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ouvindo aquele grito de socorro, se aproximou e disse àquele homem: que queres que eu te faça? Ou seja, Jesus, ele quer saber de nós o que nós precisamos, pois muitas das vezes pedimos muitas coisas em nossas orações, mas Jesus quer que sejamos objetivos. E o Bartimeu, olhando, dirigindo o seu rosto para Jesus, disse o seguinte: após Jesus perguntar: que queres que eu te faça? Ele disse: mestre, que eu tenha vista. Jesus, olhando para ele e contrito, com aquele ato de compaixão, Jesus captando também a mensagem de fé que tinha nesse pedido e a mensagem de um coração quebrantado, de um coração sincero, que o Senhor nunca vai desprezar, ele disse para aquele mendigo, para Bartimeu, para aquele cego: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente, a visão de Bartimeu foi restaurada. Ele passou a enxergar o mundo com todas as cores que ele nunca tinha visto. Passou a glorificar a Deus e o nome de Deus está sendo glorificado até hoje. O que a gente pode resumir com esses 5 milagres que eu trouxe para vocês e que é algo que pode acontecer na sua vida hoje? É o título, basicamente, que está na capa desse vídeo. Se você agir com fé, se você tiver fé nas coisas que Deus pode te dar, mas que você ainda não tem nem sinal delas acontecendo, Deus vai reagir com milagres. Ou seja, Deus, ele tem um conhecimento profundo do seu coração. E ele vai saber se você está falando uma coisa de todo o coração ou simplesmente da boca para fora. Entenda que fé é algo muito profundo. É você confiar mesmo sem receber naquele primeiro momento. Tenha fé, Deus vai te abençoar, Deus vai mudar a tua história. E o que a gente pode concluir também, na maioria das vezes, Deus, através desses 5 milagres, ele não encostou a mão em ninguém. Bastou uma palavra do mestre e muitas das vezes bastou uma palavra simplesmente atribuindo a fé daquela pessoa ao milagre. Então, uma palavra de Deus pode mudar o seu viver. Uma palavra de Deus pode virar o seu cativeiro. Uma palavra de Deus pode fazer a diferença na sua vida e virar o jogo da tua história. Confia em Deus, Ele vai fazer por você muito mais abundantemente além daquilo que você pediu ou já pensou. Deus é poderoso para te dar a vitória que você tanto almeja e ela vai chegar na hora certa. Confie, acredite, tenha fé. Você pode, você consegue. Toque nas orlas da veste de Jesus. Busque a Deus em oração. Tenha uma vida com Deus. Tenha uma vida de santidade. E certamente você vai desfrutar de todos os milagres que o Senhor um dia já te prometeu e vai cumprir na sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se inscrevam no canal, ativem as notificações. Mandem aqui sugestões de vídeo, caso vocês tenham. E se tiverem alguma dúvida sobre os vídeos feitos, estamos aqui para esclarecer também. Mande para as pessoas que você conhece esse vídeo. Vamos fazer palavra de Deus com qualidade
palavra de Deus com verdade chegar à maior quantidade de pessoas que conhecemos, para que muitos sejam impactados pela graça de Deus e transformados, ter as suas vidas transformadas de uma vez por todas, para que todos, juntos, venhamos naquele grande dia da volta de Jesus Cristo, cantar o hino da vitória, estar juntos ao Pai Celestial e entrarmos no céu, nas moradas celestiais, para termos uma vida excelente, uma vida onde não haverá mais choro e ranger de dentes e que tudo será perfeito. Que Deus abençoe a todos, tenham uma excelente tarde. Vou ficando por aqui para continuar os atendimentos. Que essa palavra tenha falado profundamente ao teu coração e que a partir de hoje você possa ter uma fé que excede todo o entendimento. E pode ter uma certeza, à medida que essa fé brotar em teu coração, o milagre vai te alcançar. Tchau, tchau, fiquem com Deus, aquele abraço.